Bom dia, boa tarde, boa noite, você que vem nos acompanhando aí desde o início do curso. Um grande abraço para você que está aí firme e forte nos nossos estudos. Pessoal, vencemos as primeiras etapas sobre administração. Sobre a primeira administração, falamos lá sobre o conceito de administração, falamos também sobre as técnicas que o administrador, as habilidades que o administrador precisa, falamos sobre os 4 elementos do Estado, falamos dos níveis do administrador, falamos de todos os elementos, dos 6 elementos que compõem uma organização, falamos que uma organização é uma soma de pessoas mais recursos e é fundamental que a gente tenha alguns conceitos na nossa mente para que a gente possa passar para as teorias de administração. Tá, pessoal? Primeiro conceito, logo um dos primeiros conceitos que a gente foi apresentado, e eu acredito que você já pode até falar comigo aí, fala bem alto que eu consigo te ouvir daqui, é que uma organização é uma soma de quê, pessoal? De pessoas mais recursos. Pessoas mais recursos. E talvez na segunda ou na terceira aula eu tenha dito para você que existe um processo administrativo que auxilia essas pessoas e recursos a fazerem o quê? A alcançar os resultados previamente estabelecidos. Então, existe um processo que ajuda essas pessoas e recursos a, através de uma forma sinérgica e com alto grau de racionalidade, atingir resultados que não seriam atingidos sem essa força sinérgica. Então, o grande ponto do nosso estudo de administração sempre vai se dar, pessoal, o estudo de administração sempre vai se dar sob a ótica da organização, sempre vai se dar através da ótica do empreendimento. Certo? Então, um grande ponto aqui é a divisão das teorias da administração em 2 principais teorias. A administração tem diversos enfoques, diversas teorias, mas são 2 delas fundamentais para o nosso estudo. A teoria clássica, que vai perdurar em volta de 1913, 1911, com suas gigantes características, que a gente vai estudar mais à frente, compostas por Taylor e Fayol, que vai entender esse processo administrativo de pessoas e recursos como planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, pessoal, ele vai entender o processo administrativo com 5 elementos. O que é importante, pessoal? Entender o número de elementos e quais são os elementos que compõem. Então, você coloca P de planejar ou prever, O de organizar, C de comandar, outro C de coordenar e outro C de controlar. E a gente vai ter o POC3 ou o POC3. Esses são os elementos para a teoria clássica de Taylor e Fayol. Então, essa é a primeira teoria que se apresenta lá em 1903 para a gente. Em 1954, um sujeito chamado Peter Drucker, se você é estudante de administração, sabe de quem eu estou falando, ele renovou aquele conceito que era anterior de Taylor e Fayol e transformou aqueles 5 elementos em 4 elementos. Esses 4 elementos são planejar, organizar, dirigir e controlar. E com certeza eu já falei para você, é o famoso pode ser. Na administração, pode ser ou PODC. Então é fundamental que você compreenda o que de toda essa nossa brincadeira. Que uma organização é um composto de pessoas e recursos para o atingimento de resultados e que existe um processo aqui onde eu faço essas pessoas e recursos com alto grau de racionalidade terem esforços sinérgicos para o atendimento de um resultado. E que processo é esse? Esse processo é entendido de 2 formas, uma forma pela teoria clássica, outra forma pela teoria neoclássica. A teoria clássica vai entender esse processo com 5 elementos, o elemento de prever ou planejar, o elemento de organizar, o elemento de comandar, coordenar e controlar. E aí tem um macetezinho, clássica POC3 ou POC3 com 5 elementos. Teoria neoclássica vai entender esse processo administrativo de pessoas e recursos no processo de planejar, organizar, dirigir e controlar pessoas e recursos para o atingimento desses resultados. Então, o nosso grande conceito aqui, como as questões nos cobram esse tipo de conceito, esse tipo de ensino, esse tipo de entendimento, é o que? Vai dizer o seguinte, vai dizer que a teoria clássica, composta por Taylor e Fayol, é a teoria que vai entender os 4 elementos, planejar, organizar, dirigir e controlar. Errado! Teoria clássica de Taylor e Fayol entende o processo administrativo com 5 elementos.
5 elementos. Ou ele vai dizer que a teoria neoclássica de Drucker é a teoria que entende a administração como o PODC ou o PODC, e aí você vai assinalar como certa. E pessoal, a gente vai estudar no próximo vídeo a teoria clássica e todos os seus elementos. Mas o que cai em 90% das questões é sempre a teoria neoclássica, porque vai ser com ela que a gente vai se abraçar nos próximos encontros e entender como funciona o processo administrativo sobre 2 enfoques. Certo, pessoal? Então, bastante calma nesse entendimento. Clássica é mais antiga, pense neo de novo, novo clássico, clássico e novo clássico. O neo é o novo, é o contemporâneo, é o conceito que a gente vai se abraçar nas próximas aulas para que a gente possa entender a administração e o processo administrativo como um todo. Então, próxima aula, pessoal, a gente vai falar sobre o clássico para que vocês tenham bem fixados, porque aparece bastante questão nesse sistema, mas o resto da administração toda vai se debruçar em relação à teoria neoclássica. Um grande abraço e até a próxima.